Olá pessoal, tudo bem? O objetivo desse vídeo aqui é fazer uma review rapidinha, bem rápida, sobre a Tez AI, que é uma ferramenta de inteligência artificial lançada aí pela Pareto, né? Mostrar por dentro como ela funciona, quais são os recursos que ela tem disponível, mostrar também quais são benefícios dela, né? Prós e contras em relação ao ChatGPT, que é a ferramenta mais famosa aí que tem hoje, disponível no mercado, que é que todo mundo utiliza, né? Então, a ideia é fazer um comparativo entre as duas ferramentas. Aqui eu estou logado, né, na página inicial aqui da TES AI, né? Bom, se você não assinou ainda, esse aqui é o painel de quem já está assinando, né, a ferramenta. Você tem um menu aqui na esquerda, né, com os copilots, que são basicamente os guias aqui que você vai utilizar para poder fazer os conteúdos, né, utilizando IA generativa. Você vai ter o AI Studio, aí depende muito do plano que você tem assinado, né? Não são todos os planos que tem o AI Studio, que é a capacidade de criar agentes de IA, né? E tem o AI Team, que é mais voltado para o plano business, né? Então, se você tem um time aí, é uma empresa, né? O AI Team pode ser interessante para você utilizar, tá? Além disso, tem alguns recursos de comunidade que eu vou mostrar para vocês no finalzinho do vídeo. Bom, para começar falando aqui dos copilots, né? A gente tem um copilot para cada finalidade. Então, você tem um copilot para conversa, você tem um copilot para gerar imagem, código, narração, transcrição, né? Então, como é que eles vão funcionar? Todos eles têm recursos específicos para cada finalidade. Então, na IA de conversa, ela é basicamente aquele modelo que a gente já conhece do ChatGPT, né? Você pode digitar aqui e começar a conversar com a inteligência artificial, tá? Quais são os recursos que tem aqui, né, que a gente pode de repente comparar com o ChatGPT, tá? Você tem aqui a questão da temperatura, né, que você pode utilizar. Então você consegue fazer ele ser mais sistemático, mais fechado, né, naquele determinado tipo de resposta. E você também consegue fazer ele ser mais criativo, né, mais imaginativo, né? Aqui ele pode variar bastante dependendo do tipo de resultado que você quer. Se você quer ter algo mais concreto, mais específico e impedir ele de ter alucinações, você vai entrar aqui no sistemático, né, no objetivo. E se você quiser ter algo muito mais criativo, né, principalmente para quem trabalha com marketing, por exemplo, quer que ele seja mais espontâneo na resposta, você coloca aqui a opção imaginativa. Aqui na imaginativa você pode ter aquele risco, né, dele começar a alucinar e inventar coisas que ele não sabe, né, é o risco. E no sistemático você sabe que ele vai tentar ser sempre o mais preciso possível. O natural é o meio termo, né? É o meio termo entre o sistemático e o imaginativo. Aqui você também tem a possibilidade de você escolher o modelo que você quer utilizar nessa conversa. Então aqui é onde a tese da Pareto se destaca do ChatGPT. Por quê? O ChatGPT você só tem no disponível lá os modelos que são da própria OpenAI. Né? Então você vai ter lá o ChatGPT 4o, né, que é o modelo mais recente. Você vai ter o 4o Mini, você vai ter o ChatGPT 4, né, o 3.5, não sei nem se está disponível mais, né? Mas você só vai ter os modelos da OpenAI. Né? Em relação a vídeo, você vai ter lá, o vídeo não, a imagem você vai ter lá o DALL-E, por exemplo, né? A TES tem uma gama de modelos de LLM e SLM também aqui disponíveis. Então, você pode usar tanto o ChatGPT
como você pode usar o Gemini, você pode usar o Claude, pode usar o Llama, Commodore, né? Então você pode usar até os modelos antigos aqui, por exemplo, o 3.5 Turbo, por exemplo. E tem também o modelo da própria Pareto, que é o TES AI aqui. Então você pode utilizar todos esses modelos, né, nas conversas que você está tendo. E o que isso é legal? Por que isso é interessante? Porque dependendo do tipo de conversa que você está tendo com a IA, se você não gostar muito do tipo de resposta que o ChatGPT está te fornecendo, por exemplo, você pode aqui trocar para o Claude Sonnet 3.5 e fazer e de repente virar o jogo daquela necessidade que você está tentando resolver. E isso é interessante pra caramba, né? Porque você pode no meio da conversa trocar. Então, por exemplo, eu comecei a conversa aqui com o Gemini e eu posso trocar aqui pro ChatGPT, por exemplo, cria uma legenda para um post no Instagram que fale sobre música clássica. Seja curto e breve. Eu vou colocar aqui no modelo criativo, né? Porque marketing precisa ter essa pegada de criatividade. Então ele vai fazer aqui, bonitinho, né? Não gostei do ChatGPT. Vou fazer aqui com o Claude Aiko. Pode reescrever. Seja menos formal, por exemplo, né? Então você pode transitar entre os modelos de linguagem muito facilmente, tá? Além disso, você pode também conectar, né, o seu Copilot aqui de conversa com a internet, por exemplo, com o Twitter, Wikipedia, né? Tem vários, vou chamar de plugins, né, aqui disponíveis para você poder utilizar. Então, por exemplo, você pode pegar uma matéria aqui do Tech Tudo, por exemplo. Ó, 6 celulares que estão valendo a pena após a Black Friday. Interessante. Vou pegar aqui internet. Natural, vou usar o GPT aqui mesmo. Você pode, você pode resumir essa matéria? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler, basicamente fazer um scrap aqui da matéria e vai retornar o que eu pedi. Então, ele vai botar aqui, ó, a matéria da Tudo lista 6 celulares e me dá aqui quais são os celulares, os valores, né? E os preços foram verificados em dezembro de 2024. Então é interessante esse modelo que você pode. O GPT faz isso? Faz também. Né? Você tem lá a possibilidade de conectar ele com a internet. Entretanto, né, você tem a possibilidade de trocar o modelo aqui que você está usando utilizando a internet. Né? Isso é bem legal ter disponível aqui na TS AI. Além desses recursos aqui, né, de temperatura, modelo e plugin, né, você também pode adicionar base de conhecimento. Né? Então você pode, por exemplo, adicionar aqui PDFs, Google Sheets, planilhas, PDF, até o próprio site que você tem da sua empresa, por exemplo. Eu tenho uma página que eu tenho lá os valores dos produtos, né, dos serviços que eu ofereço, e eu quero que ele me seja treinado baseado nessas informações. Você pode simplesmente adicionar aqui um web scraper, colocar aqui a URL do seu site, pode deixar o RAG aqui, né, para fazer a memória dele, salvar e ele vai virar um Copilot treinado especificamente para aquela conversa. Então, assim como o GPT, você tem aqui o histórico, né, das conversas que você tem. Então, esse modelinho aqui específico que você criou, ele vai ficar sempre treinado com aquele conteúdo que você adicionou para ele. Né? Isso é legal porque você pode criar ali os teus bots ali de conversa ali específicos, né? Você pode ter um consultor de vendas, você pode ter um consultor de negócios, você pode ter um social media, todos eles focados na sua empresa, baseados em documentos, né, ou sites que você tenha, e ele vai oferecer sempre respostas muito precisas baseadas no seu negócio.
Então isso é muito legal de a gente ter isso disponível, tá? O GPT também tem isso? Também tem, né? O GPT também faz leitura de documento, então funciona de forma muito semelhante, tá? Aonde que a TES começa a se destacar um pouco em relação ao ChatGPT, né? São nesses outros copilots que tem aqui disponível, né? Você tem os modelos para criação de imagem, né, que são bem interessantes. Aqui funciona muito semelhante àqueles modelinhos famosos que a gente já conhece, né? Você vai ter aquele prompt, né, para criar a imagem, muito parecido com que com o Midjourney, né, que começou, né, todo esse hype de gerar imagem com IA, né? Você vai digitar aqui o prompt, né? Vai escolher o modelo de linguagem que você quer, né? Então, mais uma vez, né, a TES tem essa opção de você escolher vários modelos para você criar a sua imagem. Então você vai ter aqui o modelo da própria Pareto, né, que é o TES AI V4. Você vai ter o Flux Pro, você vai ter o Stable Diffusion, Ideogram, Craft dali. Tem outros modelos aqui, né, que a Pareto desenvolveu para situações muito específicas, por exemplo, criação de ícones, criação de logo, criação de QR Code, tem remover background, fazer aquele chroma key, né? Então tem várias coisas aqui, tem o Leonardo também, o Midjourney. Então tem várias coisas que você pode fazer aqui nesse Copilot de imagem da Pareto, né? Que no ChatGPT você não vai ter isso disponível, né? Possivelmente você vai ter que contratar, né, uma outra ferramenta, né, um outro modelo aí disponível hoje em dia para poder conseguir utilizar. Na Pareto você tem tudo aqui facinho, né? Bem prático, né? E você pode também ser mais. Eu particularmente não uso muito, né? Mas se você trabalha muito com essa questão de geração de imagens, você pode personalizar aqui a nível de detalhe, né? Você pode direcionar um estilo aqui para sua imagem, você pode usar uma iluminação diferente, né? Um humor diferente, tamanhos diferentes também, né? Aqui você pode usar. Tem o seed que você pode usar para poder fazer aquelas imagens parecidas, né, com imagens anteriores que você gerou, né? No Midjourney o pessoal usa bastante isso. E, bom, você pode também gerar mais de uma imagem ao mesmo tempo, né? Isso é bem interessante para quem trabalha com essa parte de imagem, né? Como é que funciona a geração de imagens aqui? Tudo aqui na TES é baseado em créditos, né? É como se fossem uns tokens, né? A diferença é que tem alguns modelos que são gratuitos, você pode usar de forma limitada, né? Então aqui para conversa, por exemplo, os modelos da OpenAI e os modelos da Google, né, eles são gratuitos, né? Você tem aqui gerações ilimitadas de conteúdo utilizando esses modelos, né? Já o da Cloud, você não é limitado, né? Toda vez que você for gerar um conteúdo aqui, ó, 0,16 crédito por 100 tokens de entrada e 0,84 por 100 tokens de saída. Então, você vai gastar mais ou menos um crédito aqui a cada 100 tokens de entrada e 100 tokens de saída. Assim, vou ser sincero contigo, eu só uso o modelo da Cloud quando eu tenho alguma questão muito específica, né? Eu gosto, por exemplo, de usar muito o modelo da S3.5 Sony V2 para fazer algumas necessidades de programação, por exemplo, né? Então, sempre que eu estou empacado ali, o GPT não está me atendendo, eu mudo para o modelo da Cloud, né, o Sony ou o Haiku, e aí eu consigo ter uma saída um pouco diferente, tá? Então é nesses casos que eu costumo usar, tá? Aqui para imagem é a mesma coisa. Você tem o modelo da TES aqui, que é ilimitado, né? Você pode usar à vontade aqui esse modelo TES AI V4, mas você pode usar outros modelos também, né? E aí cada modelo vai ter o seu consumo de crédito. Então, por exemplo, o Flux 1.1 Pro,
ele vai gastar 22 créditos para poder gerar. Já o Stable Diffusion 3.5, 22 também. Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente aqui. Video Grand Turbo 28 créditos. O eCraft 22. O Dolly 3 67. Tá caro esse Dolly 3, hein? Então vai variando aqui conforme você vai escolhendo o modelo de linguagem, tá? O Copilot para código, ele é muito semelhante ao de conversa, tá? Ele é bem parecido mesmo. A diferença é que, sabe aqueles problemas que a gente tem no ChatGPT de às vezes pedir para ele gerar um programa para a gente e ele entrega, em vez de entregar o código, ele entrega uma solução de negócio, né? Então, a diferença dessa IA para código aqui, pelo que eu percebi usando, né, é que ele é focado em desenvolver código, né? Então, sempre que você usar esse Copilot aqui para código, ele sempre vai retornar código para você. Então, é bem interessante utilizar ele, né, especificamente para desenvolvimento. Aqui, assim como o modelo de conversa, você pode conectar ele com a internet, você pode mudar aqui a forma como ele vai te dar o prompt de resposta e também os modelos, tá? A mesma coisa com a base de conhecimento. Então, você pode adicionar, por exemplo, aqui um documento de texto com o código-fonte que você está trabalhando, por exemplo, para ele poder saber, né, do que está se tratando ali, daquela conversa que você está tendo com ele, tá? Os modelos de narração são basicamente os modelos da OpenAI e da Eleven Labs, né? Os modelos da Eleven Labs são sensacionais, né? Então você tem aqui por exemplo, em português você tem aqui, qual que é muito legal aqui? Sheila. Olá, eu sou Sheila, sua voz para relatos encantadores e inspiradores. Isso aí. Olá. Então você pode usar, né, diversas vozes diferentes aqui. Olá, eu sou Alci. Alcione, eu achei que fosse Alcione de verdade, né? Você pode adicionar aqui os textos, né? Que você quer que seja feita a transcrição. Pedir para ele gerar. E, por exemplo, a cada 100 caracteres vai gastar 11 créditos, tá? E muda um pouco, acho que. Deixa eu ver aqui. Não, só muda se você trocar o modelo, né? No caso. Transcrição é ao contrário, né? Em vez de você transformar um texto em áudio, você vai fazer um áudio virar texto, né? E você pode, o legal aqui é que você pode usar vídeo também, né? Você pode subir tanto MP3 como MP4 e outros formatos de áudio também, tá? E vídeo também, né? Tem WAV, WebM, OGG, vários modelos que você pode usar. Vai subir o vídeo, clicar aqui no teste gera para mim, ele vai trazer aqui para você a transcrição daquele conteúdo que você está utilizando, tá? E eu não passei aqui a de vídeo, né? Mas a de vídeo é muito parecida com a de imagem, tá? Você vai ter aqui também o prompt, né? Para poder gerar. Aqui você vai escolher o modelo que você vai utilizar, né? Você tem aqui o V4, o Runway, Luma Labs, One Second Animation Dream. Tem os outros vídeos, uns Magic Dreams aqui específicos, né? Para algumas situações. Né? A diferença é que dependendo de qual modelo você escolhe, por exemplo, o Runway é um modelo que trabalha muito com animação das imagens, então você vai ter que mandar uma imagem como referência para ele, né? Então vai depender muito de qual modelo você está usando, né? E ele vai adaptando aqui as configurações para você utilizar. Bom, aqui a parte do AI Copilot são esses recursos que tem disponível, né? No AI Studio, aí a gente tem aqui um ponto, né, que não são todos os planos que tem essa opção aqui disponível, tá? Pelo menos na data de hoje aqui, 4 de dezembro, né? Não são todos os planos que tem essa opção aqui disponível de AI Studio, né? Basicamente aqui você consegue criar agentes, né, próprios para executar algumas funções específicas. Então, por exemplo, eu quero um agente que vai fazer uma leitura de uma imagem, por exemplo, entendeu? Você pode criar ele aqui, né, com o seu próprio prompt,
né, com as entradas do usuário. Você pode pedir para ele, por exemplo, coloque, anexe a imagem, me explica o que é que você quer que eu faça. Por exemplo, você pode criar aqui como se fosse um formulário, né, para você executar esse agente, e ele vai te dar um retorno baseado no que você colocou aqui no prompt. É parecido com o GPT? É muito parecido, né? O GPT que tem disponível lá na OpenAI. A diferença é que a OpenAI, quando você cria um GPT, ele meio que cria para você, né? Você meio que não tem muito trabalho ali para poder criar o teu próprio GPT. Aqui você precisa criar o seu prompt. Eles têm um modelo aqui que você pode utilizar para criar o prompt que vai ser utilizado aqui, né? Tem um modelo de training aqui, qual que é? Esse aqui, AI Copilot Training Generator. Então, você utilizando esse modelo aqui, ele meio que cria esse prompt para você e te ajuda, né, a montar esse agente de IA. Tá? Você pode adicionar steps aqui de transcrição de áudio, de vídeo, processamento de documentos, né, várias coisinhas que você pode adicionar. As entradas de usuário, né, como eu disse, você pode colocar aqui para as pessoas preencherem como se fosse um formulário, né, para poder executar. E além de outras coisas aqui, mas aqui eu acho que fica disponível no plano business, né, que é a voz da marca, tom, né, o nome da empresa, esse tipo de coisa. Tá? E quando você cria o Copilot, né, você pode deixar algumas opções livres ou não. Então, por exemplo, eu posso fazer com que a criatividade seja específica ou seja definida pelo usuário na hora de executar. Né? Então, você pode, por exemplo, se é um agente de IA próprio para, por exemplo, criar legenda do Instagram, eu posso deixar ele sempre criativo, né? Ao invés de repente ter que deixar o usuário decidir isso, né? Mesma coisa com os modelos, né? É uma IA específica aqui para rodar no Gemini, então deixa o Gemini fixo, né? Enfim, aqui você pode se aventurar aqui e criar bastante coisa, né? Aqui no AI Studio fica os agentes que você já criou, né? Então eu tenho aqui alguns agentes que eu já estou criando, né? Fazendo testes aqui. Nos planos business você tem também a automação. Então você pode pegar esses agentes de IA que você criou e fazer automações com ele, né? Você pode conectar no Zapier, no Make, N2N, né? Que você tem a API lá disponível. Então você pode fazer as automações por aqui. E tem também uma coisa que eu acho muito interessante, que é o Marketplace aqui em comunidade, né? O que é o Marketplace? É uma opção que você tem de procurar agentes de IA que a própria comunidade, né, que usa a TES criou para você poder utilizar. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu agente que eu criei, né, para criação de posts virais no LinkedIn. Então, Felipe, você está me dizendo que o ChatGPT não consegue criar um post viral no LinkedIn? Até consegue. No entanto, eu tenho uma metodologia própria para poder fazer isso e eu coloquei essa metodologia no prompt desse agente. Então, sempre que eu rodar esse agente aqui, ele vai sempre usar aquela metodologia que eu criei, né, para poder fazer um post no LinkedIn, tá? E eu posso navegar aqui entre as categorias, né? Então você tem aqui as IAs que você utilizou por último, né? Os agentes que você utilizou por último. Tem os populares, né? Aí é baseado na quantidade de execuções. Então, por exemplo, descrição para post no Instagram. Tem aqui, ó, mais de 20 mil execuções, né? Produto e assim vai. Para imagem, tem os modelos mais recentes que o pessoal criou, né? Que ficam aqui disponíveis aqui no Marketplace, tá? E, são muitos modelos, né? Muitos agentes. Então você pode usar aqui o filtro, né? Para você poder segmentar aquilo que você quer, de repente, procurar. Então, vendas, por exemplo, aqui, ó. Você vai ter só os agentes de IA que foram criados especificamente para esse contexto, né, de vendas. Então, ó, tem o Drop AI aqui, que foi criado pelo Caio. Você tem um reunião comercial, formulário de feedback, enfim. Aí você, né, a própria comunidade vai criando
E aí quando você cria um agente, você pode definir, né, se ele é público, se ele é privado. E aí se ele for público, as pessoas podem utilizar eles aqui de forma disponível, né? E também tem o showcase aqui, né, que é basicamente como se fosse um mercado de imagens, né? Então aqui você tem as imagens que o pessoal criou, mesma coisa que o agente de A. Quando você cria uma imagem aqui na tese, você pode permitir ela ser pública ou não, né? Então se você colocar ela como pública, ela aparece aqui no feed, né, de imagens, e você pode ver qual foi o prompt, né, que a pessoa utilizou para poder criar. Então, por exemplo, essa imagem aqui, pô, ficou bem bonita, né, e tal. Você consegue ver que foi usado esse prompt aqui específico, foi usado no modelo da própria tese, né, aquele modelo gratuito. Aqui tem um estilo de arte 3D, o tamanho foi esse. Foi criado dia 2 de dezembro, né? Então, você pode até baixar essa imagem se você quiser, para você utilizar, né? Então, mas se você não quiser utilizar a imagem que a pessoa criou, você vem aqui, copia o prompt, né? Ou clica aqui, gerar com este modelo, que ele basicamente já copia o prompt, já gera a imagem para você. Lógico, não vai ser exatamente igual, né? Mas vai ser bem parecido, provavelmente, né? Então, quando você cria a imagem, você pode tornar pública essa imagem. Esse modelo aqui, inclusive, a Pareto inclusive usou nas campanhas de marketing da Black Friday que eles fizeram, né? Então, eles já criaram aqui o modelinho, já deixaram público aqui para você também poder utilizar se você quisesse, né? Então, cara, é bem interessante. Resumo geral, né? O vídeo era para ser curto e acabou ficando bem comprido, né? Mas o que eu posso dizer, né? Questão de preço, né? Pelo custo-benefício, a TES acaba sendo um pouco mais em conta, né? Porque você, além de ter, né, os próprios copilots aqui de conversa, né, e de código que tem no ChatGPT lá tranquilamente, né, você também tem imagem, vídeo, transcrição. Lógico que você também vai ter isso na ChatGPT, mas a possibilidade de você ter isso com outros modelos, né, é bem interessante, né? Então, principalmente porque os outros modelos também estão em crescimento. Então, hoje, por exemplo, eu tenho alguns resultados melhores com o 3.5 Cloud, né, da Cloud aqui, o Sonnet, por exemplo, do que com o ChatGPT 4o. Então, essa possibilidade de você trocar entre os modelos, né, de imagem também, é bem interessante, tá? Sem ter que assinar várias ferramentas. Porque se você tivesse que assinar o ChatGPT, vamos lá, R$ 130 aí, $1 alto hoje. Aí você assina o Cloud também, é esse valor. Você assina a API do Flux, também é um valor a mais, né? Então é igual quando você assina streaming, né? Você vai assinar Netflix, o Prime Video ali, o Disney, vira uma bola de neve, né? E a Tesla você acaba economizando nesse sentido, né? Você paga um valor fixo ali e você usa conforme o seu desejar, né? Isso eu acho interessante. Qual que é o contra, né? Bom, a diferença é que as features mais novas, assim, de inteligência artificial, com certeza vão aparecer primeiro nos próprios, na OpenAI, no Anthropic, lá no Cloud, né? Então, por exemplo, tem um recurso muito interessante novo agora no ChatGPT, que é o ChatGPT com Canvas, né? Que é aquela telinha ali do ladinho que você usa para poder criar um texto ou criar um código, por exemplo, né? Então, é uma coisa recente que foi lançada no ChatGPT, que ainda não foi adaptada aqui na TES, né? na IA do Pareto. Então, o contra que eu vejo, né, é essa questão de você, de repente, não ter os recursos mais novos possíveis, né, que a OpenAI, de repente, consegue oferecer, disponíveis de imediato aqui na TES, por exemplo, né. Se isso não for um problema para você, eu acho que, sinceramente, a TES consegue te atender tranquilamente. E, bom, foi o que
a gente acabou optando aqui, né? Cancelamos o nosso ChatGPT Plus, assinamos a TES e tudo que a gente precisa aqui no mês, você pode ver até que tem crédito sobrando aqui, né? Praticamente. Acaba não gastando o suficiente, tá? Então você vai mediando ali o seu consumo, né? Conforme você vai utilizando e verifica se o plano que você tem te atende, né? Mas para o nosso caso de uso aqui, que é mais conversa, código, a gente não gera tanta imagem, ele funciona muito bem, tá? Bom, mas a decisão é sua, né? O vídeo foi mais para tentar esclarecer como que a TES funciona, né? Você ter um conhecimento aqui do painel, né? De como cada item se comporta, e aí você tomar a decisão se você quer assinar ou não, tá bom? Se você tiver dúvidas, pode deixar no comentário aí do vídeo, a gente responde assim que for possível, tá? E se você estiver interessado em contratar e precisar de algum tipo de consultoria, entre em contato aí pelos nossos canais aí de comunicação, né, no nosso site, Instagram ou WhatsApp, que a gente pode te ajudar a fazer uma consultoria de implantação de IA generativa na sua empresa, tá bom? Um abraço para todo mundo aí que está assistindo esse vídeo. Ficou longo, né? Mas espero que tenha sido bastante esclarecedor para vocês.